Grande Franklin, muito bem-vindo, querido. Como é que você tá? Tudo bem, Deltan? Bom dia. Tá bom demais. Acabamos de começar aqui, estou dando boas-vindas a todos. Estava Franklin, acompanhando aqui. bacana, eu já te passo a palavra. Eu tenho começado sempre com um versículo bíblico. Hoje nós vamos falar de liberdade. Eu queria dizer que o pressuposto todo da nossa conversa de liberdades hoje deve falar sobre a importância das liberdades, mas o pressuposto todo é o bom uso da liberdade do cristão. Como diz a Bíblia em 1 Pedro 2,16, esse é o texto que eu separei para começar a nossa reflexão. Hoje é: vivam como pessoas livres, mas não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vamos falar de liberdade. Agora, nossa liberdade é ser usada para viver como servos de Deus. Falando em servos de Deus, eu já quero começar. Antes de apresentar esse grande autor, teólogo, quero começar recomendando esse livro dele, que fez toda a diferença na minha vida, que se chama exatamente Servos de Deus. Vivam como servos de Deus. Eu digo que esse livro tinha que ser leitura obrigatória em toda a igreja. Ele vai passando, ó, vocês vão ver que está até surrado esse livro, ó, de tanto que eu li, de tanto que eu manuseei, de tanto que eu vi. Esse livro ele passa e faz um resumo da história de uma série de servos de Deus, mas é um resumo muito bom. Tem coisa, por exemplo, que eu vi no resumo sobre William Wilberforce, que eu não tinha visto em livros que eu tinha lido sobre William Wilberforce. E para quem não sabe, o William Wilberforce é minha grande referência na área política. E vocês vão ver como vários cristãos, servos de Deus, ao longo do tempo se sacrificaram em amor para cumprir seu propósito. E essa foi sempre uma inspiração minha na Lava Jato. Essa é uma visão do cristão, você está disposto a fazer sacrifícios para servir a Deus. O Franklin, pessoal, ele é bacharel em teologia, em mais de um seminário aí, mas eu vou pular direto para a última qualificação dele. Ele é doutor em divindade pelo Puritan Reformed Theological Seminary. Ele é reitor e professor de teologia sistemática e história da igreja no cemitério Martin Bucer, aí em São José dos Campos. Escreveu uma série de livros e tem sido, como eu disse para vocês, um conselheiro pessoal. Hoje vai falar com ele sobre liberdades. Franklin, muito bem-vindo. Deltan, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar com você aqui, com aqueles que nos acompanham agora de manhã. Você me pediu para tratar de um tema muito importante para nós aqui, que é o tema da liberdade de expressão, da liberdade de religião, da liberdade de publicação. E sempre que a gente pensa nessa questão das liberdades, né, desse conjunto de liberdades, a gente lembra da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi promulgada em 1776. A ratificação da Declaração de Independência que marca o nascimento dessa nova nação e também estabeleceu princípios fundamentais relacionados com essas liberdades de expressão, de imprensa, liberdade de consciência, liberdade de religião, que vigoram, são parte, né, do ideário ocidental até hoje. É interessante que a Declaração de Independência começa dizendo que todos os seres humanos são criados iguais e são dotados com direitos inalienáveis concedidos por Deus. Esse é um ponto muito importante para a gente aqui. E entre esses direitos inalienáveis concedidos por Deus estão vida, liberdade e a busca da felicidade. É interessante voltar um pouquinho e pensar aí no contexto histórico que prepara a Declaração de Independência. Por incrível que pareça, ressoa muito o que a gente vive aqui no Brasil. As colônias americanas estavam sob domínio britânico e eram abusadas pela metrópole. Havia tributação excessiva. E um ponto interessante, que você já morou naquela parte lá dos Estados Unidos, né, que está ligado a essa história aí, né? Uma placa famosa de carro nos Estados Unidos reza tributação sem representação. Então, um drama que os colonos americanos enfrentavam é que eles pagavam impostos altíssimos, se sentiam expropriados pela metrópole, sem ter uma representação no parlamento, né? Isso é um ponto que faz parte desse contexto histórico que gera a Declaração de Independência.
havia também restrições comerciais, e em resposta a esses dramas que os colonos enfrentavam, alguns pensadores nas colônias, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, influenciados aí pelo protestantismo, pelo deísmo, pelo iluminismo, eles resolveram fundamentar intelectualmente a luta pela independência americana, e isso gera a Declaração de Independência. Então, a Declaração de Independência americana, que consagra esses valores de liberdade que nós devemos prezar tanto, ela tem uma série de influências religiosas e filosóficas. Como eu mencionei, o deísmo é um pano de fundo, a ideia de que Deus é criador, ainda que ele não interaja com a criação, o conceito de providência divina tenha sido eliminado. Cria-se que Deus era o criador, havia um ser todo-poderoso agindo na criação. Então, o próprio Jefferson e o próprio Franklin eram deístas. O iluminismo era uma força importante, com John Locke, né? A ideia de que havia direitos naturais invioláveis, havia um contrato social dado pela divindade, que incluía direito à vida, liberdade, direito à propriedade privada. Mas, assim, Deltan, as duas influências mais impactantes na Declaração de Independência, primeiro, é uma visão de mundo judaico-cristã. Isso era muito forte nas colônias americanas. A noção da igualdade diante de Deus e de todo ser humano. Isso é forte até hoje na cultura americana, né? A crítica a uma visão monárquica, hierárquica da vida, a crítica a uma noção baseada, por exemplo, em títulos de nobreza, né? Isso é presente da cultura americana até hoje. A ideia da dignidade humana, que vem da visão de mundo judaico-cristã, a noção de justiça. A justiça deve ser distribuída de forma igual a todos, né? Essas noções moldaram a nascente república, né, que ganha a independência. Isso era tão forte, Deltan, que os Estados Unidos era conhecido como República Hebraica, né? E a gente não precisa gastar muito para provar esse ponto aí, é só notar a quantidade de cidades americanas que tem nome baseado em cidades do Antigo Testamento. Gilead, entre outras, né? Me ocorre aqui essa cidade, né? Mas a visão de mundo judaico-cristã, sobretudo do Antigo Testamento, ajuda a moldar essa nascente cultura de liberdade fomentada na América. É uma experiência única em todo o Ocidente, né? E que vai servir de paradigma para outras experiências políticas também. Agora, o protestantismo também é uma força importante na nascente república. A ideia da liberdade religiosa, moldada pela visão reformada, né, de Genebra, ela é importante. A ideia da limitação do poder governamental, que também tem a ver com o Antigo Testamento. Ou seja, a divisão de estados diminui o poder central. A divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, mina a centralização do poder. Na verdade, até hoje na cultura americana, vota-se, por exemplo, inclusive em certos condados, certos que a gente chamaria de municípios aqui, né? Vota-se inclusive para juiz, para o xerife, para o promotor. Quer dizer, só aí você já tem 6 poderes do município, pelo menos, né? Então, a ideia da divisão de poderes, do fracionamento de poderes, vem do protestantismo, sobretudo o protestantismo calvinista. A ideia, por exemplo, de que não há voto direto, né? Até o mesmo povo pode se tornar uma massa incontrolável. Então, o povo tem que votar em representantes, para esses representantes do povo votarem naqueles que vão guiar os rumos do município, do estado, da nação inteira, né? Então, eu costumo brincar que eu não preciso explicar
a divisão de poderes americana para presbiteriano, né? Porque a visão de mundo, a visão de governo presbiteral, de governo representativo, estava entranhada na cultura norte-americana. E aí nós temos, a partir desse conjunto de influências, essa visão de liberdade, que é até difícil para nós brasileiros entendermos, né? Ou seja, para a sociedade americana no passado, deve-se frisar, a liberdade não é uma concessão estatal. A concessão, a liberdade é um direito, é um dom dado pelo próprio Deus. Isso é muito, muito importante. Eu vou repetir aqui, Deltan. Por causa dessas influências religiosas e filosóficas, a cultura americana consagrou na Declaração de Independência que a liberdade é um dom divino, é um presente dado por Deus aos homens. Ou seja, liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa não são concessões, não são favores que o Estado dá para a sociedade, mas são um dom divino. É um presente dado por Deus a todos os homens que foram criados iguais pelo próprio Deus. Quais são as implicações disso para a gente, Deltan? Direitos inalienáveis, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, não podem ser negadas pelas autoridades terrenas. No passado, inclusive, o povo tomou em armas. Os Estados Unidos luta, vai à guerra para ter sua independência por causa dessa noção. A liberdade é inalienável. É um presente, é uma dádiva divina. A metrópole não pode suprimir essa liberdade, não tem o direito de suprimir essa liberdade. Na verdade, na cultura americana, o governo tem o dever de proteger esses direitos, essas liberdades fundamentais de uma sociedade realmente republicana, democrática. A autoridade do Estado é limitada. Tem brasileiro que não entende, por exemplo, a paixão que o americano tem por arma. Mas isso está consagrado na Constituição americana, que é um outro documento. E na ementa que fala do direito do cidadão ter arma, a ementa não diz que o cidadão tem o direito a ter arma para se proteger do homem mau. Isso é óbvio. Nos Estados Unidos, é consagrado que o cidadão que tem o direito à liberdade, porque a liberdade é uma dádiva divina, ele pode ter arma para se proteger do Estado. Isso é muito interessante. Ou seja, porque a liberdade é um dom sagrado, a pessoa, ou vou colocar em outra palavra, o indivíduo, que é a célula mais frágil da sociedade, ele tem o direito de ter arma para proteger suas liberdades fundamentais, porque elas não são concessão do Estado, são a dádiva dada pelo próprio Deus. Então, essas influências religiosas e filosóficas ajudam a consagrar na Declaração de Independência americana que o governo tem o dever, não é o favor, ele tem o dever de proteger essas liberdades. E a autoridade do governo é limitada. E esses direitos à liberdade são universais, são aplicáveis a todos. Ou seja, até o meu inimigo tem direito à liberdade de expressão. Até o meu inimigo tem o direito à liberdade religiosa. Até o meu inimigo tem o direito à liberdade de publicar e de se expressar. E eu devo zelar para que o meu adversário tenha essas liberdades, porque essas liberdades são, na visão que fundou os Estados Unidos, uma visão de mundo filosófica, religiosa, cristã e protestante, sobretudo, essas liberdades são direitos, são dom dado por Deus e não concessão do Estado. Então, quando a gente olha aqui a nossa cultura,
e nós vemos pessoas comemorando e aplaudindo o cerceamento de liberdades fundamentais, nós, na verdade, temos um problema moral, a par do problema filosófico religioso. Tá? Não é só um problema conceitual. A liberdade é a concessão do Estado, logo a liberdade relativa, e o Estado concede a quem quer e toma de quem quer. Vou aplaudir isso. Nós temos aí um problema filosófico, mas, sobretudo, um problema de fundo moral. Um problema sério. Então, na cultura religiosa e filosófica que funda a América, nós temos, quando a liberdade é violada, uma justificação ética para resistir à tirania. O selo, né, o badge do Benjamin Franklin é Moisés libertando o povo do Egito, escrito em latim: a resistência ao tirano e a obediência a Deus. Então, na cultura religiosa, filosófica, que funda os Estados Unidos, a maior experiência democrática de toda a história, a maior experiência republicana de toda a história, se um governo resolve atropelar essas liberdades fundantes, que são dons divinos e não concessão do Estado, essa autoridade se tornou tirana e ela deve ser resistida. É uma obrigação moral resistir ao tirano, porque ele está tomando o lugar de Deus. Ele está se opondo ao próprio Deus. Ele está tentando tomar liberdades de expressão, de consciência, de religião, de expressão, de imprensa, que não são atribuição do Estado, são dons dados pelo próprio Deus. Qual a relevância, para nós caminharmos para o final aqui dessa reflexão, Deltan, qual a relevância disso para a gente hoje? Primeiro, é o impacto da Declaração de Independência Americana. A Declaração de Independência Americana, que fala de que todo ser humano é criado igual, todos nós somos iguais, fomos criados assim pelo próprio Deus Todo-Poderoso, pelo Deus de Israel, e que Deus, esse Deus, nos dá direitos inalienáveis, inclusive o direito à vida, a busca da felicidade, sobretudo a liberdade de expressão, de religião, de consciência, de imprensa. Isso influenciou nações em todo o globo a buscar sua liberdade. É interessante notar que até Rui Barbosa, um dos grandes juristas brasileiros, né, que inclusive anteviu os riscos de uma ditadura de judiciário, né, ele mirou a Declaração de Independência como paradigma para moldar a própria cultura brasileira. O sonho de Rui Barbosa é que a República Brasileira fosse ou mirasse os bons ideais da República Americana já no século XIX para o século XX. É até engraçado mencionar isso, Deltan, mas até o próprio Vietnã do Norte, na sua guerra contra o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte era comunista e depois impôs um regime comunista horrível ao Sul, né? Mas até o Vietnã do Norte mirava a Declaração de Independência Americana como ideal a ser perseguido. Ou seja, a Declaração de Independência, que consagra valores baseados na visão de mundo basicamente teísta e cristã, se tornou global, uma influência global. Ou seja, a noção de que liberdades fundamentais, como liberdade de expressão, de religião, de consciência, de publicação, são derivadas e conferidas por Deus, foram disseminadas por todo o globo. Essa declaração de independência, inclusive, impacta a própria Constituição americana, a Carta de Direitos americana. E quando nós olhamos o nosso cenário, sobretudo no Brasil hoje, nós vemos como é importante a Declaração de Independência Americana. Por exemplo, o que está entranhado da cultura brasileira, já de tempos, é que as liberdades são relativas. Elas precisam ser moduladas, entre aspas,
por outros princípios constitucionais. E quem modula é a autoridade. Ou seja, no final, na nossa mentalidade aqui no Brasil, a liberdade é uma concessão estatal. Enquanto a Declaração de Independência lembra que a liberdade é uma dádiva inalienável, concedida pelo próprio Deus. E ninguém tem, nem um ser humano, já que todos somos criados iguais, tem o direito de mexer com isso, de tocar nessas liberdades. Se uma autoridade toca, suprime uma dessas liberdades, ela deixa de ser autoridade legítima e passa a ser o tirano. E como Benjamin Franklin lembra, a resistência ao tirano é a obediência a Deus. Moisés, lutando contra o faraó, libertando o povo e conduzindo o povo do Egito para a terra da promessa, para Israel, se torna o nosso modelo. Agora, para terminar, Deltan, há um alerta. Um diplomata britânico que servia nos Estados Unidos no século XIX, o nome dele é James Bryce, ele alertou, já no século XIX, para o risco de uma desestruturação social nos Estados Unidos, caso uma visão de mundo judaico-cristã viesse a perder força. Isso Bryce estava escrevendo no final do século XIX. Ou seja, essa noção de que a liberdade é um dom divino, de que todos os seres humanos são criados iguais e com direitos inalienáveis que não têm como ser expropriados, que a autoridade é limitada, que uma autoridade que suprime liberdade se torna tirana e deve ser resistida por meios legítimos, isso dependia de uma visão de mundo moral baseada na Sagrada Escritura, baseada numa visão de mundo judaico-cristã. Ou seja, o protestantismo, é o que Bryce está dizendo, foi essencial para manter a coesão social nos Estados Unidos. E Bryce, esse diplomata britânico, ele previu que o declínio dessa visão moral judaico-cristã levaria os Estados Unidos a uma crise social e moral. Ou seja, o que Bryce estava querendo dizer no final do século XIX, ele era o representante da Rainha Vitória junto ao governo americano, né, um diplomata de carreira, é que essa visão de mundo em que a liberdade é uma concessão divina, um presente divino, logo é uma dádiva absoluta, e o Estado não tem o direito de suprimir liberdade, ela dependia de uma visão de mundo moral, de uma visão moral baseada na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento e no Novo Testamento judaicos. Ok? Ou seja, Bryce anteviu que na medida que o tempo passasse e essa visão moral que, por assim dizer, embasa esse conceito elevado de liberdade ou de liberdades fundantes, né? Na medida que essa visão moral fosse suprimida, a própria visão de liberdade entraria em declínio. Ou seja, de um lado, nós podemos aprender, olhando para a história política dos Estados Unidos, que um conceito elevado de liberdade tem sua origem na Bíblia e na filosofia religiosa mais ampla. Essa liberdade é uma dádiva, um presente que Deus dá a todo ser humano. Todos os seres humanos são criados iguais por Deus. Ou seja, Deus dá esses dons a todos os seres humanos. O dom da liberdade de expressão, da liberdade de religião, da liberdade de consciência. O Estado não tem como suprimir essas liberdades, não tem o direito de suprimir essas liberdades. O Estado que suprime essas liberdades é o Estado tirano e deve ser resistido. Mas, do outro lado, o que levaria seres humanos criados iguais a usufruir bem esses dons divinos é uma visão moral elevada, baseada, por exemplo, no Decálogo e nas Bem-aventuranças. Então, meu amigo, nós temos aí uma tradição impressionante de defesa dessas liberdades. Essa
esses ideais elevados guiam a gente hoje ainda aqui no Brasil, devem guiar a nossa luta por liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, de publicação, ainda hoje no Brasil. Mas nós não podemos perder de vista, Deltan, que nós devemos lutar por essas liberdades e também lutar pela moralização da coisa pública, da res pública, como se falava no passado. Então, nesse sentido, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo focado numa ética moral elevada, é vital para a manutenção das liberdades mais essenciais para a nação. Tá? E com isso eu encerro. Que Deus nos ajude, Deltan, a voltar a bons modelos do passado e nossas lutas aqui do presente, a relembrar que nossas lutas atuais, nós não estamos sozinhos e que nós precisamos de uma renovação ética e moral de nosso país para nós, de fato, usufruirmos esses grandes ideais que fundaram a República Americana e são farol procedente até hoje. Franklin, sensacional. Obrigado por trazer para todos nós aqui a perspectiva cristã sobre a nossa luta pelas liberdades no Brasil. A gente tem que cuidar até que o vocabulário, o Estado não dá esses direitos, ele reconhece na Constituição esses direitos dados por Deus. Essa foi a base da luta por direitos humanos ao longo da história, foi uma base judaico-cristã. Essa foi a base da luta contra a discriminação racial, tendo Martin Luther King à frente nos Estados Unidos. Essa é a base da nossa luta como cristãos. Nós acreditamos que esses direitos são dados, são inatos, são dados por Deus para nós e precedem o Estado. Como a gente estava falando ontem, quando a gente estava falando da família, a família também precede o Estado. A gente não pode inverter as coisas. Não pode ter uma visão do Estado totalizante ou totalitário que manda em todas as dimensões. O Estado tem o seu papel, assim como a família tem o seu papel, assim como o indivíduo, a igreja, a academia, as universidades, cada uma tem o seu papel e tem sua própria esfera de influência. Franklin, obrigado demais. Vamos estar orando agora, vamos estar colocando nosso país diante de Deus, as violações às liberdades de expressões, derrubadas de perfis em redes sociais, a violação da liberdade de expressão religiosa, com vários pastores, padres sendo perseguidos por defenderem a doutrina cristã pura e simples, textos bíblicos, projetos de lei que vêm buscando cercear aí a nossa liberdade de expressão ou alterar, influenciar o conteúdo dela, como o PL das fake news, aquele outro que foi batizado como PL da Globo, para ficar só nas liberdades relativas à liberdade de expressão, né? A gente poderia ainda falar das outras liberdades que estão sendo cerceadas. Bom demais. Se me permitir, eu começo e depois você nos conduz em oração. Ok. Deltan, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio me ombrear com você. Você é um grande irmão. Ao contrário. É um privilégio estar com você e com nossos irmãos e irmãs aí que nos acompanham. Você ora, depois eu oro. Deus abençoe a todos. Vamos orar então. Legal. E pessoal, eu vi que vocês deixaram várias dúvidas. Pessoal, sigam o Franklin, vocês vão ver várias respostas a essas dúvidas lá. Eu vi gente perguntando qual é o modo certo de a gente estar se posicionando ou orando sobre Israel. Cara, Franklin é especialista nisso. Segue o Franklin lá, não vai dar tempo da gente abordar isso aqui. Nosso grande propósito aqui é a gente estar colocando o nosso país diante de Deus. Deus querido, a gente quer nos colocar diante de Ti, Deus, reconhecendo a nossa pequenez, o Teu poder, mas mais do que o Teu poder, o Teu amor, Deus, a Tua graça, o Teu favor imerecido, expressado quando o Senhor se fez homem, o Senhor morreu na cruz, perdoando os nossos pecados, mas expressado nas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Deus, sobre a terra. A gente quer te agradecer pela nossa possibilidade de estar orando, estar falando do Senhor aqui no Brasil, por a gente ainda ter essa liberdade de falar de Ti, de orar preservada. A gente quer agradecer a Ti, Deus, por esse momento gostoso, por essa palavra que o Franklin nos trouxe. E a gente quer colocar, Deus, com o coração apertado nosso país diante de Ti. Esse momento de eleição, esse momento em que pessoas podem estar se levantando para se constituírem como autoridades públicas. Deus, levanta servos, dá a nós, Deus, sabedoria para escolher pessoas que vão estar lutando na defesa das liberdades que hoje se veem tão ameaçadas no Brasil. Deus, tem misericórdia de nós. A gente quer te pedir, Deus, restaura a plena liberdade de expressão, Deus, que
não só posts, mas redes sociais inteiras das pessoas sejam preservadas, não derrubadas nessa praça pública que se tornaram as redes sociais. A gente quer, Deus, um país em que a liberdade seja reconhecida como um direito dado pelo Senhor, como algo inato, como algo divino, como algo inalienável, e não como algo que alguém se arrogando um poder de Estado vai e derruba, cala, corta a língua. Deus tem misericórdia, a gente quer, Deus, se pedir pelo futuro da nossa nação. Deus impede que projetos de lei, que mudanças constitucionais aconteçam para calar a nossa voz, para cercear a nossa voz. Impede que a liberdade de expressão religiosa, que a pregação da palavra, que a exposição da doutrina bíblica seja cerceada em nome de ideologias, Deus, em nome de visões e outras crenças, que a gente possa ter plena liberdade religiosa para as diferentes fés, diferentes religiões do nosso país poderem expressar aquilo que acreditam, expressar os cânones das suas fés. Ah, Deus, a gente quer colocar diante de Ti o nosso país com tantos problemas, Deus. A liberdade de expressão é um deles. A gente vê problemas na justiça, na corrupção, na criminalidade, na perspectiva de vida, Deus, de irresponsabilidade das pessoas, de irresponsabilidade na área econômica, de irresponsabilidade na área moral. A gente vê a corrupção moral, Deus, como acontecia na Inglaterra, isso apertou a vida de um servo teu, o coração de uma vida de um servo teu, William Wilberforce, que passou a lutar não só contra a escravidão, mas contra a corrupção moral. Levanta servos teus no Brasil que possam estar lutando contra a corrupção moral na nossa sociedade, que possam estar sendo sal da terra, luz do mundo. Eu quero colocar diante de Ti também a vida do professor, pastor, teólogo Franklin Ferreira. Deus abençoa a vida dele, abençoa a vida da família dele, que ele possa encontrar, Deus, paz, que ele possa encontrar, Deus, no lar dele, um ambiente de fortificação, protegido e abençoado pelo Senhor, para que ele possa seguir, voltando as suas forças para fora, como ele tem feito em diferentes dimensões, ensinando, abençoando as pessoas, levando instrução, empregando esse dom que o Senhor deu para ele, Deus, de memória, de articulação, de exposição, que ele possa estar empregando para a Tua honra e glória, que essa luz, Deus, seja colocada sobre a mesa, para que as boas obras que ele tem feito, Deus, brilhem e deem glória a Ti. Abençoa os trabalhos dele como reitor, como professor, como influenciador nas redes sociais, como alguém que tem atuado em tantas dimensões, como pastor, para servir a Ti, Deus. E que a nossa vida possa ser encontrada como uma oferta a Ti, Deus, uma oferta de sacrifício ao Senhor. Que a nossa vida possa ser encontrada reta, correta diante de Ti, que a gente possa ser encontrados ao final do caminho, como servos bons e fiéis, que bem usaram os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, Deus do Messias Jesus, nosso único Salvador, nós imploramos, tem misericórdia do nosso país. Sim, Deus. Em primeiro lugar, derrama Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja nesse país. Sim, Deus. Senhor, transforma nossas vidas, ajuda-nos como cristãos a darmos bom testemunho, ajuda-nos como cristãos a de fato sermos sal e luz, ajuda-nos, ó Deus, de fato, como cristãos, a sermos um fundamento moral para esse país. Ajuda-nos, ó Deus, a mostrarmos para esse país que a Tua lei é que consagra tudo aquilo que é necessário para vivermos de forma digna, com felicidade, com prosperidade, nessa grande nação. Essa nação que surgiu com o nome de Terra da Santa Cruz, da Vera Cruz. Nós imploramos, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo nessa nação. Também te pedimos, ó Deus, tem misericórdia das autoridades. Tem misericórdia daqueles que servem no judiciário, no legislativo, no executivo. Tem misericórdia daqueles que servem, por exemplo, como jornalistas, formadores de opinião. Deus, infunde o Teu temor nesses corações. Lembra a cada um desses que eles estão diante de Ti. O Senhor é o Criador, o Senhor é o Juiz, o Senhor é o Redentor. E todos nós, crentes ou não, estamos diante de Ti e prestaremos conta do que fazemos a Ti. Ó Deus, infunde esse santo temor em todos, em servidores e na população. Ajuda-nos, ó Deus, a recuperarmos aquele grande ideal que o Senhor nos dá no Sinai por meio do Teu servo Moisés. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia do tempo presente.
E ajuda-nos, ó Deus, submissos à tua revelação, a entendermos quão elevadas são essas liberdades que o Senhor mesmo nos dá, e dá a todos os homens, crentes e descrentes, salvos e ímpios, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Deus, ajuda-nos a desfrutar dessas liberdades sob a tua boa mão. Ó Deus, é o Senhor que nos dá essas liberdades, ajuda-nos a usufruí-las. Ajuda-nos a, por meios legítimos, resistir a todos que tentam suprimir essas liberdades. Ajuda-nos, ó Deus, a defendermos até mesmo aqueles que estão em outro espectro diferente do nosso, que são nossos adversários ideológicos. Mas, ó Deus, ajuda-nos a todos lembrarmos que fomos criados iguais por Ti, com iguais deveres e responsabilidades e igual liberdade. Isso é uma dádiva que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a usufruir dessa dádiva com responsabilidade. Nós imploramos tudo isso, ó Deus. Também suplicamos a bênção sobre o Teu servo Deltan. Protege a vida do Teu servo, protege a família do Teu servo, guia a sua esposa, seus filhinhos. Tem misericórdia desse Teu filho, que tem sido luz para a nossa nação, tem servido a Ti, nossa nação. Que o Senhor abençoe muito o serviço que esse Teu servo tem prestado a milhões em nosso país. Assim te pedimos, no nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Messias, nosso Redentor, nosso Libertador. Amém. Deus, e abençoa cada um que está aqui conosco, Deus. Cada pessoa que está aqui participando desse tempo de oração, cuida deles, do dia, dos desafios que eles vão enfrentar, Deus. Abençoa a família de cada um, abençoa o trabalho, e que o Senhor possa estar despertando em cada um de nós, cada vez mais, Deus, a consciência, a energia, a força, para que a gente possa estar lutando e servindo a Ti, exercendo a nossa vocação, não só na nossa profissão, não só na nossa igreja, mas também na nossa comunidade, na sociedade, como bons cidadãos, Deus. Que além de nós sermos cidadãos dos céus, que a gente possa ser bons cidadãos aqui na terra, exercer a nossa cidadania. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Frank, obrigado demais, bom demais, uma honra para mim estar com você, Frank, caminhar com você, ter você como um amigo, um conselheiro ao longo da jornada. Obrigado de coração, excelente dia, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Excelente dia para você, excelente dia para todos que nos acompanham nessa manhã aqui. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Abraço, pessoal.